Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à atividade que nós iniciamos ontem, falando sobre simétrica de uma figura e sobre simetria. Além disso, eu vou estar fazendo a correção com vocês aqui das atividades que nós iniciamos ontem. Então, só relembrando, simetria é uma relação que existe entre duas partes iguais, situadas em lados opostos de um ponto, separadas por um eixo. Vamos então à correção da atividade das páginas 97 e 98, que ainda assim eram continuação de uma atividade da semana passada, 6 e 7. Na página 97, na questão 6, vocês tinham aí dois polígonos, um triângulo e um quadrado. Na letra A, ele perguntava quantos lados possui o triângulo e o quadrado. Nós fizemos a contagem do triângulo e observamos que ele possui 3 lados. E o quadrado também, né? Fizemos a contagem e observamos que ele tem 4 lados. Portanto, o triângulo tem 3 e o quadrado tem 4. Agora, ele queria saber os eixos de simetria do triângulo e do quadrado. Bom, de acordo com o número de lados, ele também possui o triângulo 3 eixos e o quadrado 4. Na letra C, ele queria que vocês observassem, né? Percebessem aí a relação da quantidade de lados e de eixos de cada polígono. Então, a gente pôde observar que os dois polígonos possuem a mesma quantidade de lados e de eixos. Na questão 7, pessoal, ele trouxe aí várias placas de trânsito, onde vocês iriam observar e escrever quantos eixos de simetria tinha cada uma delas. Na primeira placa, a gente observou que tem 2 eixos de simetria. Então, a gente colocava o 2. Na segunda placa, não tem nenhum eixo de simetria, porque mesmo que eu separe com uma linha as duas partes da placa, elas não vão ser iguais, portanto, é nenhum. Na terceira placa, eu vou ter um eixo de simetria, porque ao separar aí na horizontal, o lado de cima e o lado de baixo, eles vão ser iguais. Então, tem um eixo de simetria. Na plaquinha aqui de baixo, que já foi colocado o eixo, ele possui apenas um eixo de simetria. Já na placa aí da curva, né, que é essa do meio, não tem nenhum eixo de simetria. Da mesma forma da placa de cima, que se eu for separar por eixos, as duas partes da placa não serão iguais. E por último, essa última plaquinha aí, ela possui 4 eixos de simetria. Então, observem aí, pausem o vídeo, observem se vocês responderam corretamente e se tiver errado, vocês vão consertar. Nós também iniciamos, pessoal, a atividade da página 100, que falava sobre simétrica de uma figura. Então, a gente vai fazer também a correção da página 100, questões 1 e 2. Na questão 1, ele queria que vocês desenhassem na malha quadriculada a simétrica da figura apresentada em relação ao eixo E. Como eu disse para vocês, pessoal, a simétrica de uma figura é como se fosse o reflexo dessa figura. Então, vocês não iriam desenhar aqui nessa parte da direita a mesma imagem nessa posição. Vocês iriam inverter, como se ela estivesse sendo refletida em um espelho. Então, ficaria dessa forma. Eu vi que alguns alunos desenharam na mesma posição, seguindo para a direita, mas estava errado. O certo seria assim, né? Porque a gente está falando de simétrica da figura, que é quando existe aí o reflexo de uma figura com a outra, beleza? Na número 2, vocês só iriam marcar um X nas malhas quadriculadas em que elas estavam representando uma figura e sua simétrica em relação ao eixo, que é essa linha preta que separa uma imagem, aliás, que separa uma figura da outra. Na primeira, pessoal, eu tenho aí, ó, o que parece ser 2 triângulos, só que eles estão na mesma posição, então eles não são simétricas de uma figura. A mesma coisa é esse daqui, ó, o verde. Eles estão na mesma posição. Então, se eles estão na mesma posição, eles não são simétricos, ok? De uma figura. Então, vocês iriam marcar X nas figuras roxas e nessa laranja, porque elas estão em posições opostas. É como se fosse o reflexo delas num espelho. É isso que eu quero que vocês foquem, tá? Simetria é quando os dois lados são iguais, ok?
E simétrica de uma figura é quando os lados são opostos. É como se fosse refletido em um espelho. E hoje, para dar continuidade, vai ser a atividade da página 101 e 103, né? Da 101 a 103, das questões 3 ao 6. Então, na questão 3, ele diz: Silmara desenhou em uma folha de papel 2 cartolas simétricas em relação ao eixo E. Depois, ela recortou uma das partes dessa folha. Circule a parte que completa o desenho que Silmara fez. O desenho que a Silmara fez foi esse aqui de cima, que está separado por um eixo. Vocês vão imaginar a posição do chapéu, né, da cartola, que é como se estivesse refletindo essa imagenzinha aqui da cartola que ela desenhou, tá? Então, vocês têm 3 opções aí para observar qual é a correta e circular. Lembrando que vocês vão circular aquela que está em uma posição diferente, como se estivesse refletida em um espelho, ok? Na questão 4 é basicamente a mesma coisa. Marcelo desenhou um guarda-chuva em uma folha de papel. Depois ele posicionou um espelho em frente ao desenho, conforme mostra a imagem ao lado. Marque com um X a imagem que representa o reflexo no espelho da figura desenhada por Marcelo. Aqui está o reflexo do guarda-chuva dele no espelho, tá? Então, eu vejo aqui que a primeira corzinha do guarda-chuva é o roxo, né? Digamos aí que eu acho que é um roxo. E a outra, vermelho. São as 2 coisas que vão me ajudar. Então, vocês vão marcar um X no guarda-chuva que mostra a imagem refletida no espelho, certo? Então, eu vou estar marcando o X na que é o oposto dessa daqui que está no espelho, o oposto. Então, se esse lado aqui é o roxo, eu vou procurar uma imagem que o roxo esteja do lado direito. Aí vocês vão marcar um X, certo? Na questão 5, pessoal, ele traz um esqueminha que o Lucas representou a simétrica da figura. Então, aí na questão 5, ele traz passo a passo o que o Lucas fez. Primeiro, o Lucas desenhou e pintou a figura em uma malha quadriculada e traçou um eixo. Primeiro ele desenhou lá, certo? E depois ele fez uma linha preta para separar. Em seguida, ele marcou um ponto F, simétrico, AD, deixando a mesma distância em relação ao eixo E. Bom, no fim das contas, ele vai representar todo o desenho dele aí, certo? Na malha quadriculada. Só que do lado direito da imagem que ele desenhou, ele vai fazer o oposto. Ele vai desenhar a mesma figura, só que do lado oposto, como se estivesse refletido em um espelho. Vocês têm aí, certo? A letra A, B e C para fazer a mesma coisa que o Lucas fez. Desenhar a simétrica da figura em relação ao eixo E. Então, na letra A, ele traz essa figurinha aí, ó. Certo? O que vocês vão fazer? Só desenhar a mesma figura, só que do lado oposto. Vocês não vão desenhar na mesma posição. Vão desenhar como se estivesse refletido em um espelho. Olha só. Pronto. Eu vejo que a figura, a parte verde, estava do lado direito. Então, quando eu for representar aqui do lado oposto da malha quadriculada, essa parte verde da minha figura terá que ficar aqui, refletida com essa, como se fosse a imagem refletida em um espelho, tá? Não é difícil, a mesma coisa vocês vão fazer com a letra B e com a letra C, certo, pessoal? Eu acho que vocês vão conseguir, tá certo? Bom, tentem. Se vocês não conseguirem, tudo bem, mas eu vou estar aqui para ajudar vocês. Então, bom trabalho. Caprichem nos desenhos que vocês forem representar nas malhas quadriculadas, certo? A gente se encontra na próxima.